Sejam bem-vindos a mais um estudo no livro de Apocalipse. Dessa vez aqui nós vamos destrinchar os capítulos 12, 13 e 14 do livro de Apocalipse, o grande cerne do livro de Apocalipse, tá certo? Esse é o centro do livro, é a parte ali mais importante desse livro, é aquela que vai tratar justamente do momento em que nós estamos vivendo, tá certo? Então até aqui a gente tem acompanhado a sequência de setes, né? 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, e agora a gente entra na sessão do grande conflito, tá bom? E aí, antes da gente iniciar este estudo, eu gostaria de convidar você a inclinar a sua fronte, fechar os seus olhos, para nós dirigirmos uma oração ao nosso bom Deus. Deus Santo, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra, de estudarmos as profecias no momento em que nós estamos vivendo. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem despertado aqueles que têm te buscado, aqueles que têm tido um interesse sincero na tua palavra, em conhecer mais a respeito das profecias, aquilo que o livro do Apocalipse e de Daniel trazem para os nossos dias, que o Senhor as ilumine cada vez mais e que teu Santo Espírito as guie em toda a verdade. Abençoa este nosso estudo, que o Senhor se faça presente e que o nome do Senhor Jesus seja exaltado. Nós te pedimos e agradecemos em nome e por amor de Cristo. Amém. Olha só, deixa eu compartilhar com vocês. Antes de compartilhar o estudo de hoje, eu queria só fazer um adendo aqui ao nosso estudo passado sobre as 7 trombetas, que ficou algo que acabou faltando. Eu queria só compartilhar aqui rapidamente com vocês, só para fazer uma ressalva, tá bom? Rapidinho, eu prometo que eu não vou me delongar nesse ponto que eu quero trazer aqui para vocês. Olha só. Vocês estão vendo minha tela aí, né? E aí, eu queria só fazer uma menção aqui honrosa da quinta e da sexta trombeta. A gente lembra que lá, na quinta e na sexta trombeta, a gente vê aquela cena grotesca que João relata pra gente, né? De gafanhotos, e esses cavaleiros, né, cavalos e cavaleiros, esses cavaleiros tinham ali dentes como de leão, cabelos compridos, etc. E a gente viu que esses, né, seres que são apresentados por João, interpretando a luz da Bíblia, eles seriam demônios que estariam soltos, porque foi dada a chave do abismo para Satanás, tá certo? E ali, nesse local onde ficavam ali presos alguns dos piores demônios, ou demônios que estavam impedidos de saírem, de se movimentarem pela terra, eles foram soltos e começaram a espalhar esses enganos satânicos por toda a terra. E a gente viu que eles causavam dano com a sua cauda, e a gente viu que a cauda é o ensino dos falsos profetas, tá certo? E a gente compreende isso, que são as filosofias, as teorias enganadoras, né, que buscam aí afastar as pessoas de Deus. E aqui eu fiz só um comparativo para a gente a respeito desse período da quinta e da sexta trombeta, né, no momento em que esses falsos ensinamentos começam a se espalhar pelo mundo. E olha só que interessante para a gente. A gente viu lá no nosso estudo de Daniel que em 1798, né, começa o tempo do fim, tá certo? Ali o chifre pequeno ele perde a sua supremacia e se inicia o período do fim, de acordo com Daniel 7, versos 24 e 25. E também vimos lá em Daniel que em 1844 começa o quê? A purificação do santuário celestial, tá certo? Lá Daniel, capítulo 8, verso 14, fala a respeito do início da purificação do santuário, que representa o juízo celestial que está ocorrendo. E olha só que coisa interessante, que nesse período do fim, olha quantas teorias e filosofias e ensinamentos enganosos eles surgem. Olha só, lá em 1700 surge o mesmerismo, que na realidade é a hipnose, tá certo? Ela surge como um tratamento médico, mas a hipnose não é algo de Deus, vamos dizer assim, tá certo? Então, o mesmerismo, a hipnose, ela surge no ano de 1700, tá? Inclusive, dizem que Darwin, ele fez, quando ele era criança, ele sofreu aí tratamento via hipnose. Depois, 1715, a gente tem o surgimento do iluminismo, e aí entra a questão do racionalismo e o ateísmo, que surgiu lá por volta do século XVI, ele ganha uma grande ênfase aqui, tá certo? Lá no ano de 1715. Em 1830, a gente tem Joseph Smith, né, recebendo lá a revelação do anjo Moroni,
E aí surgem os Mormons, tá certo? Em 1830. Em 1840, as ideias do comunismo, elas começam a ganhar forma. E não só a ideia do comunismo, mas também do capitalismo, né? Porque geralmente muito se fala do comunismo, tá certo? É como algo ruim, como algo, né, demoníaco, né? Ele é abominável. Mas o capitalismo também é, tá certo? O capitalismo na sua forma selvagem, na sua forma, né, que extrai tudo o que pode das pessoas, todos os seus limites também é. E lá em 1840 ele também começa a surgir como um movimento, tá certo? Em 1844 a gente tem aí realmente o aparecimento do evolucionismo como uma teoria, né? Na verdade, ele é uma filosofia, né? É muito mais uma filosofia, o evolucionismo, mais do que um experimento científico, porque você não consegue comprovar pela observação. Então, ele é muito mais uma filosofia. Então, surge o evolucionismo, né? Darwin ele relutou muito em lançar a origem das espécies, né? Ele estava parecendo que tendo uma luta ali em publicar esse livro, mas no fim ele acabou publicando, né? Um livro que ele tinha escrito lá em 1830 e poucos. Ele segurou um pouco, mas chegou um momento que ele não conseguiu mais. Em 1844, ele então publica A Origem das Espécies e a Teoria da Seleção Natural. Depois, em 1847, a gente tem o Espiritismo, lá com Allan Kardec, tá certo? Na França. E em 1848 surge o Espiritismo moderno em Nova York, com as irmãs Fox, nos Estados Unidos. Em 1870, a gente vai ter o surgimento das Testemunhas de Jeová. Em 1875, a gente tem a teosofia, né, que ela já existia, né, ela vem lá desde o Egito, mas a teosofia ela ganha uma grande um destaque, né, através de Helena Blavatsky e de Alice Bailey, mais já no século XX, tá certo? Mas também por Aleister Crowley, que é considerado o homem mais perverso que já existiu, tá certo? O Aleister Crowley é que ele vai inspirar a música de Beatles, vai inspirar diversas músicas, ele que é o famoso, ele cunhou essa frase, né? Faça o que tu queres. Então, ele nesse período de 1875 também vai surgir esse movimento. E daí você vê que coisa interessante, né? Porque a partir de 1844, quando surge, né, quando entramos na fase final ali, entramos no juízo, o que acontece? Aqueles gafanhotos, aqueles cavaleiros que a gente viu da quinta e sexta trombeta que, né, carregam, né, o seu poder está na cauda, que são os falsos ensinamentos, o que acontece? Eles proliferam, tá certo? E a gente vê essa explosão aqui no século XVIII e XIX, com todas essas teorias, com todos esses ensinamentos. E o que basicamente esses ensinamentos fazem, tá certo? Eles tentam destruir a Bíblia sem queimá-la. Teve um período em que eles queimavam as Bíblias, né? A gente viu isso na Idade Média, a gente viu isso também na Revolução Francesa, mas agora eles mudam a tática deles. Agora a gente não vai mais queimar as Bíblias. O que a gente vai fazer? A gente vai destruir a credibilidade, a confiança na Bíblia. O segundo ponto que eles procuram fazer é o quê? Destruir a verdade da criação. Pois se você destrói a verdade da criação, todo o plano da salvação, todo o plano da redenção, ele cai por terra. Porque se não tem criação, não tem pecado, não tem salvação, não tem juízo, tá certo? Não tem vida eterna. Então, você eliminando a crença num Deus criador, você consegue aí eliminar todo o plano da salvação. E por último, destruir a crença na alma mortal, que é o grande engano lá de Gênesis 3, né? O primeiro grande engano que entra aqui neste mundo, né? Que o ser humano ele tem uma alma que é imortal. Ou seja, a gente percebe então, né, que esses demônios que saem aí espalhados aí, que são libertados, eles trabalham bastante, porque nesses séculos aí a gente vê o surgimento de todas essas filosofias, todos esses ensinamentos enganosos que procuram destruir a fé na palavra de Deus e também no sacrifício de Jesus. Tá bom? Então era esse o único adendo que eu queria fazer a respeito do nosso estudo da quinta e sexta trombeta, só para a gente completar, né? Quais eram esses ensinamentos, essas doutrinas equivocadas que eles acabaram trazendo para nós. Agora, vamos entrar no nosso estudo de hoje. Olha só. Estudo no capítulo 12, 13 e 14 de Apocalipse, o grande conflito. Tá certo? Então, aqui tem as nossas divisões. Nós temos o conflito entre a mulher e o dragão, que a gente observou lá no capítulo 12. Esse conflito, primeiro, ele ocorre na terra entre a mulher e o dragão. Depois, esse conflito ocorre no céu entre Miguel e o dragão. E, por fim,
a gente vê a perseguição à mulher. Depois, na segunda divisão, a gente tem o conflito entre a falsa trindade e o povo de Deus, tá certo? A gente vai ver Satanás e os seus aliados, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra, perseguindo o povo de Deus ali e também colocando a marca da besta. E por último, a gente vai ter as 3 mensagens finais de Deus, tá certo? As 3 últimas mensagens de Deus conclamando o povo para receber a verdade do evangelho eterno, não receber a marca da besta e ser salvo da ira de Deus que vai sobrevir sobre o mundo. Tá bom? Então nós temos ali a primeira, a segunda, a terceira mensagem e por fim é chegado o juízo. Veja só, aqui a gente tem o dragão, né? A mulher vestida de branco, que é justamente a cena de Apocalipse 12 para a gente. Esse dragão vai perseguir a mulher e os seus descendentes. Falando um pouquinho aqui do capítulo 12, 13 e 14, eu queria abrir para vocês aqui que estão com a gente. Se vocês querem fazer algum comentário a respeito de algo que vocês viram de interessante nesse estudo e que vocês queiram compartilhar com a gente. Fica à vontade para vocês abrirem o microfone e fazerem aí os seus comentários, seus insights. Tudo certo? Vamos juntos então? Então vamos lá. Então vamos juntos. Olha só. Acompanhando aqui o fluxo dos eventos, a gente viu, né, que aquela sequência de 7 igrejas, 7 selos e 7 trombetas, elas ocorrem em paralelo, tá certo? Essa última sessão que a gente tem da porção histórica, ela também ocorre em paralelo. É a última porção dessa parte histórica. Por quê? Do 15 em diante, é tudo escatológico, é tudo que ainda está por vir, tá certo? Então a gente está justamente nesse momento aqui do grande conflito. Nós estamos ali vivendo no período, né, entre a 6ª e a 7ª igreja, a gente está vivendo justamente nesse período antes da vinda de Jesus, antes do estabelecimento da marca da besta. Então a gente está realmente vivendo aqui no meio desse capítulo 13 e 14. Avançando aqui no nosso estudo, né, a gente viu que lá no final do capítulo 11, lembra? No final do capítulo 11, a última menção que João faz é que foi aberto o tabernáculo de Deus no céu. E foi visto o quê? A Arca da Aliança. Tá certo? Lá no final do capítulo 11, então a gente teve uma cena onde, né, lembra aquela cena introdutória antes de uma sessão, foi mostrada a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. E aqui é a última menção que a gente tem ao Santuário Celestial. Tá certo? Porque depois, mais para frente, o santuário ele vai descer na terra. Tá certo? Não, João não vai ver mais o santuário, porque o santuário vai ser na própria terra, na presença de Deus. Então, aqui é a última cena que a gente tem no santuário. Não é bem a última, né, porque ele vai ser referenciado depois lá no capítulo 14 também, e no capítulo 15, né, mas a cena de um lugar, dos seus móveis, essa é a última cena que a gente tem. Ali João tem a visão da Arca do Concerto, a Arca da Aliança, que ficava lá no lugar santíssimo. E a gente lembra aqui que o sumo sacerdote ele só podia entrar nesse local uma vez por ano, e era justamente no dia do juízo, tá certo? Então, João tendo essa visão antes do capítulo 12, 13 e 14, o que ele está querendo dizer? Lembra que lá no capítulo 11 também foi falado, né? Que era para medir o santuário de Deus. Ou seja, todo o enfoque agora está o quê? No lugar santíssimo, e agora enfoca ainda mais na Arca da Aliança. Por quê? O juízo vai começar, tá certo? O juízo ele está ocorrendo. E aqui, o fato dele mencionar a Arca da Aliança é muito interessante. Porque na Arca da Aliança, o que você tinha? Você tinha um propiciatório ali, né? Você tinha os querubins em cima dessa tampa. Do lado da Arca da Aliança, o que era colocado? O livro da aliança, tá certo? Que era o livro de Deuteronômio, que era o livro que tinha que ser copiado, que é o livro que a gente viu lá, que é o livro selado de Apocalipse 5. Então ele ficava do lado da Arca da Aliança. E a gente viu que o livrinho que João abriu é uma parte desse livro selado, tá certo? E esse livrinho que João teve acesso, né, que foi dado para ele aberto, ele corresponde agora ao capítulo 12 até o capítulo 22, verso 5, que é aquilo que Deus, que Jesus quis revelar, né, para o seu servo e para nós também. Tá bom? Então, esse fato da arca ser exibida aqui é muito interessante por conta disso, mas não somente por conta disso que a gente mencionou, porque dentro da Arca da Aliança, o que ficava dentro da Arca da Aliança? Você tinha o pote de maná, você tinha a vara de Arão que floresceu, e você também tinha as tábuas dos 10 mandamentos. Tá certo? Então, o fato de João ver a Arca da Aliança
tem todas essas reflexões para serem feitas, mas incluindo os mandamentos de Deus que estavam dentro da arca. Porque nós vamos ver que esses mandamentos eles vão estar sob ataque no capítulo 13, conforme a gente vai acompanhar no estudo. Tá certo? Então, essa visão que João tem, ela é muito importante. Olha só, lá no final do capítulo 11, no verso 18, a gente teve uma passagem trampolim ali. Tá certo? Porque ali no verso 18, João ali ele já descreveu o que vai acontecer até o final do livro agora. Até Apocalipse 22. Olha só, lá no capítulo 11, verso 18, estava escrito assim, ó, na verdade as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Tá certo? Então aqui a gente tem vários objetivos, né? No qual vai ser se cumprido agora no estabelecimento do reino de Deus. Olha lá. Primeiro, ele vai dar o quê? Ele vai julgar os mortos, tá certo? Ele vai dar o galardão aos teus servos, os profetas e aos santos, e ele também vai o quê? Destruir os que destroem a terra. Então, ao mesmo tempo, ele vai fazer um juízo, vai recompensar os seus servos e vai julgar, né? Vai destruir, vai trazer a sentença sobre aqueles que se opõem a ele. Então, lá, quando a gente tem as nações se enfureceram, esse trecho, lá no começo do verso 18, a gente vê isso em Apocalipse capítulo 12 e 13, tá certo? Apocalipse do capítulo 12 a 14 vai descrever o quê? A ira das nações liderada por Satanás e as bestas que surgem do mar e da terra, lá no Apocalipse 13. E essa ira, ela tem como alvo aqueles que proclamam a mensagem do evangelho eterno em Apocalipse 14. Né? O alvo da ira das nações são aqueles que proclamam o evangelho eterno de Apocalipse 14. Então, a ira das nações a gente consegue ver tanto no final do capítulo 12, quanto também no capítulo 13. Depois, porém, né, chegou a tua ira, chegou, porém, a tua ira. Onde a gente vê isso? Em Apocalipse 15, 16, tá certo? Quando começam a cair as pragas, quando começa ali realmente os juízos de Deus caírem sobre os ímpios, aqueles que rejeitaram a mensagem do evangelho eterno. Então, a ira de Deus é uma resposta à ira das nações contra o seu povo. Tá bom? Depois a gente tem o trecho, né? O tempo determinado para serem julgados os mortos. Apocalipse de 19 a 22, a gente vai ver esse julgamento. Né? O trecho do milênio ali, onde vão ser abertos os livros, a gente vai ver esse julgamento. Tanto, na verdade, o julgamento ali que a gente vai ver é o julgamento dos ímpios, tá certo? Porque os salvos, eles já foram julgados, já estão salvos, eles vão poder confirmar esse julgamento, mas o julgamento que é dado aqui é o julgamento dos ímpios. Depois, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas e aos santos. Apocalipse, no capítulo 19, do verso 1 a 10, relata parte desse galardão que os salvos vão receber, e ele se torna ainda mais completo no capítulo 21 a 22, quando vai descrever a cidade santa, o rio da água da vida, a árvore da vida, tá certo? Esse é o galardão dos servos de Deus. E por último, e para destruir os que destroem a terra. E aí a gente vai ver que Apocalipse, do capítulo 19, do verso 11 ao 20, a gente tem a destruição, tá certo? Daqueles que destruíam a terra. A gente tem duas cenas de destruição. A gente tem do verso do capítulo 19, a partir do verso 11, e no capítulo 20, a partir do verso 15, a gente tem esse juízo daqueles que destroem a terra. Ele ocorre duas vezes. Eles ocorrem na vinda de Jesus, tá certo? E depois, após o milênio, após o julgamento, aí eles recebem a sentença final, e aí eles são destruídos por completo. Então, Apocalipse 11, verso 18, é aquela nossa passagem trampolim que vai descrever tudo o que vai acontecer agora até o final do livro. Tá certo? Esse é o conteúdo do livrinho que foi aberto e foi revelado a João. Então, vamos em frente. Olha só. Apocalipse capítulo 12. Viu-se um grande sinal no céu, né, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto. Então aqui João ele tem uma visão do céu. Depois de ter a visão introdutória, ele vai ter uma visão do céu, e ali ele vai ver uma mulher vestida de sol, ela vai estar como, né, com dores de parto, para dar à luz a uma criança. Só que no verso 13, o que diz lá para a gente? Diz que João vê de novo um sinal no céu, e quando ele olha, o que é? É um dragão.
tá certo? E esse dragão, ele é grande, ele é vermelho, tem 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças ele tem 7 diademas. E aí entra um ponto interessante para a gente, né? Porque a gente tem visto que a coroa que é apresentada para a gente lá nas promessas das igrejas, tá certo? A coroa da vida, lá na igreja de Esmirna, etc. Essa coroa é a coroa do vencedor, é a guirlanda, tá certo? Aquela coroa lá que a gente vê nas Olimpíadas, daquele que é o vencedor. Só que aqui a coroa é diferente. Ela é um diadema. E a diadema é a coroa de realeza, daquele que é rei. E aqui esse dragão, ele tá o quê? Com 7 diademas, ele tá com 7 coroas, tá certo? Como se tivesse uma coroa para cada cabeça ali desse dragão. E aí a gente vai ver no verso 4 que a cauda desse dragão, o que ele fazia? Ele arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Depois o dragão se deteve na frente da mulher que estava para dar à luz, e o grande objetivo dele era qual? Né? Destruir ali o filho que ia nascer. Porém, o que é dito para nós aqui? Nasceu um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Quando a gente olha esse texto aqui de Apocalipse 12, já tem vários elementos que a gente já compreendeu através desse estudo de Apocalipse, tá certo? Mas tem alguns que são novos aqui para a gente. Então, por exemplo, esse aqui da mulher, né, a gente vai ver que a mulher, ela sempre é representada na Bíblia como o povo de Deus. Né? Não sempre, né? Mas ela é um símbolo do povo de Deus. Então, por exemplo, lá em Isaías 54, versos 5 e 6, a gente vai ter uma menção de Israel como sendo a esposa de Deus. Jeremias 3, capítulo 20, vai dizer a mesma coisa para a gente. Tá certo? Inclusive, Jeremias, ele, né, nesse capítulo 3, ele vai fazer, né, ele faz ali uma mensagem de Deus, né, porque Israel abandonou ele, né, e foi atrás de outros ídolos, etc. Faz uma menção realmente de um relacionamento entre um esposo e uma esposa, tá certo? Ali em Jeremias 3. Ele vai trazer bem à luz esse relacionamento, que é o relacionamento de Deus com o seu povo, tá certo? Então, a mulher sempre ela representa o povo de Deus. No Antigo Testamento, era a virgem de Sião, tá certo? Era a esposa de Deus. O relacionamento do profeta Oséias, isso vai ficar muito evidente, né? Quando Deus pede para ele se casar ali com uma prostituta, e esse relacionamento do profeta com a prostituta personifica o relacionamento de Deus com o seu povo Israel, tá certo? Isso fica muito evidente para nós ali. E aí, no Novo Testamento também vai ser enfatizado esse ponto, só que agora não é mais o povo de Israel, mas é o quê? É a igreja, tá certo? Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 2, Paulo vai enfatizar isso, talvez o texto mais conhecido, né, Efésios 5, versos 25 a 32, onde Paulo ali vai falar, né, da submissão da mulher ao marido, etc. E muita gente gosta de utilizar esse texto de maneira inapropriada, né, esquecendo que o marido também tem o seu dever como Cristo amou a igreja. Então, ali fica enfatizado que a igreja representa o quê? Essa mulher, tá certo? Então, a mulher vestida de sol com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça representa o povo de Deus. Representa o povo de Deus no Antigo Testamento e representa a igreja de Deus hoje no Novo Testamento. E aqui, quando diz que ela está para dar à luz a uma criança, que criança é essa? Tá certo? Aqui é uma menção que a gente tem lá nos primórdios, lá de Gênesis capítulo 3, verso 15. Porque diz ali, né, o quê? Quando Deus ele vai amaldiçoar, né, ele lança uma maldição para a serpente, né, ele fala o quê? Que a serpente ela vai ferir o calcanhar do descendente da mulher. Mas esse ele vai fazer o quê? Ele vai esmagar a cabeça da serpente. Tá certo? Então estava já fazendo ali, né, muitos gostam de dizer que é o proto-evangelho, que o descendente da mulher, o descendente de Eva, viria um dia para destruir a serpente. É esse filho varão que aparece aqui. Por isso, né, que o dragão aqui, ele está querendo devorar essa criança que vai nascer. Ele está querendo destruir essa criança. Porque nessa criança vai se cumprir a promessa que foi feita lá em Gênesis capítulo 3, verso 15, e também a gente vai ter isso lá em Salmos capítulo 2, que é um salmo messiânico, porque, né, o rei Messias, ele rege as nações o quê? Com o cetro de ferro. A gente também tem essa referência lá a uma das igrejas em Apocalipse 2, verso 27. E não somente isso, porque esse filho ele é levado para Deus e ele o quê? Vai até o seu trono. A gente viu isso lá em Apocalipse capítulo 5,
quando Cristo se assenta ao trono do lado de Deus, do lado do Pai. Tá bom? Então, essa mulher que está para ter, né, uma criança, representa o povo de Deus, e a criança que nasce é o próprio Jesus, porque ele vem do povo de Deus, tá certo? Ele vem do povo de Deus. Portanto, esse dragão aqui que busca querer destruir Jesus de todas as maneiras, quem pode ser? A gente vai ver a resposta lá no verso 9, do capítulo 12, que esse dragão é a antiga serpente, o diabo, Satanás. E quando faz uma menção aqui pra gente no verso 3, né, que ele é grande, ele é vermelho, aí a gente lembra de Esmirna, né, o sangue dos mártires que era derramado, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas, não tem como a gente olhar para essa descrição e não se lembrar de Daniel capítulo 7. Né? Quando a gente viu lá as bestas que surgem do mar, nas visões de Daniel, e aí primeiro vem um leão, depois vem um urso, depois um leopardo com 4 cabeças, por último vem um bicho que ele não consegue descrever, mas que esse ser que surge, ele tem o quê? 10 chifres, tá certo? Então, toda essa menção aqui desse dragão, ela remete lá a Daniel capítulo 7. E o que isso faz a gente refletir? Que todos aqueles poderes que a gente viu lá em Daniel capítulo 7, quem estava por trás deles era o próprio Satanás. E um ponto interessante para a gente aqui, né, que ele fala que esse grande dragão vermelho ele tem 7 cabeças. Se a gente vai lá para Daniel capítulo 7, né, a gente conta, ó, o leão que Daniel viu tinha uma cabeça, o urso tinha uma cabeça, tá certo? Mas o leopardo tinha 4 cabeças. Não é isso? O leopardo tinha 4 cabeças, então você já tem 6. E aí o bicho espantoso que surge, que ele não consegue identificar, ele tem uma cabeça só. O quê? Tem 7 cabeças. Só que esse bicho espantoso que surge, né, que é Roma, ele tem o quê? 10 chifres. Né? Então a gente percebe aqui que por trás de todos aqueles poderes políticos que perseguiram o povo de Deus, quem estava por trás, na verdade, era o diabo, o próprio Satanás. Tá certo? Ele estava agindo através dos meios políticos para o quê? Destruir o povo de Deus, para impedir que o descendente da mulher, que o filho de Deus viesse a este mundo. E aí tem alguns comentários históricos interessantes que vão falar que o exército romano nos tempos de Herodes, né, no tempo em que Jesus nasceu, eles tinham como símbolo ali um dragão, né, nos seus escudos, nos seus estandartes, etc. Isso é interessante também para a gente que faz essa menção, tá certo? Então esse dragão aqui que busca a todo custo destruir, né, essa criança, esse filho varão que vai nascer, é o próprio diabo. E esse filho dragão, esse filho varão, não é filho dragão não, né? O filho varão representa a Jesus Cristo, tá certo? Então a gente tem aqui toda a menção que é feita para ele no verso 5, né? Pois um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A gente vê, né, o cumprimento disso acontecendo lá em Apocalipse 5, quando Cristo finalmente ele é entronizado ao lado do Pai. Mas no verso 6 é dito o seguinte para a gente, que a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado o lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. E esse período de 1260 dias a gente já viu em Apocalipse 11. Né? Lá no começo de Apocalipse 11, a gente já viu esses 1260 dias, que representam os 42 meses, que são o mesmo que nós vimos lá em Daniel capítulo 7, versos 24 e 25. Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tá certo? É o mesmo período. Representa 1260 anos. Tá? Esses 1260 dias são 1260 anos proféticos, no qual, né, o chifre pequeno lá de Daniel, e a gente vai ver aqui que a besta do mar também tem esse mesmo período, ela vai ter uma supremacia, ela vai dominar não somente sobre o poder religioso, mas também sobre os poderes políticos, exercendo aí uma grande perseguição ao povo de Deus. Tá bom? Então, nessa primeira parte aqui que a gente vê o conflito entre a mulher e o dragão, é algo que a gente já vinha amadurecendo, né, no nosso estudo de Apocalipse, e aí só faltou alguns símbolos aqui para a gente compreender essa questão da mulher um pouquinho melhor, talvez o filho varão que fosse nascer, e também o dragão, que quando a gente avança no estudo fica muito claro que é o próprio diabo. Então, agora vamos sair do conflito aqui na Terra entre a mulher e o dragão e vamos para o conflito no céu, entre Miguel e o dragão. Tá certo? Então ali vai relatar para a gente uma guerra que houve no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e também pelejaram o dragão e os seus anjos,
Todavia, eles não prevaleceram, e nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. E aí depois vai dizer, né? Ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso, festejai, ó céus, e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então aqui a gente sai do conflito da terra, vai para o conflito no céu, tá certo? E nesse conflito no céu, onde o dragão e os seus anjos eles vão lutar, a gente tem do lado de Deus o quê? Miguel e os seus anjos. E aí Miguel, né? Obviamente a gente tem aquela relação com Daniel capítulo 10 e também capítulo 12. Eu vou pedir, por gentileza, para que algum irmão possa ler para a gente Daniel capítulo 12, verso 1. Quem puder, por favor, pode abrir o microfone e fazer essa leitura, tá? Daniel capítulo 10 também vai falar a respeito dele, de Miguel como príncipe, o primeiro príncipe, mas eu acredito que o capítulo 12, verso 1, ele traz ali um foco maior para a identidade de Miguel. Por favor, quem encontrar pode ler para a gente. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Amém. Olha só, naquele tempo, ou seja, no tempo do fim, um tempo de angústia, o qual nunca houve, tá certo? Quem que vai se levantar? Miguel. E o que a gente começa a perceber aqui no capítulo 12 é que esse tempo de angústia, ele está se formando, tá certo? Porque a gente vê na descrição aqui do capítulo, inclusive lá no final, lá, né? Que diz, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, no tempo do fim, o que vai acontecer? Num tempo de angústia, o qual nunca houve, Miguel, ele vai se levantar. E ele vai livrar o seu povo. Tá certo? E aí a gente vai ver lá em Miguel, capítulo 10 de Daniel, versos 13 e 21, vai falar que Miguel é um dos primeiros príncipes, né? Era o único que estava ao lado de Gabriel ali para lutar contra o príncipe da Pérsia. E aí a gente percebe, né? O dragão é apresentado para a gente lá como estando por trás desses poderes no início do capítulo 12. Então, quando Gabriel está lutando contra o príncipe da Pérsia em Daniel 10, quem que é o príncipe da Pérsia ali? É o próprio diabo, tá certo? E Gabriel não está resistindo porque ele é poderoso. Só que quando Miguel chega, aí não tem para ninguém, tá certo? Aí acabou a batalha, porque ninguém pode com o nosso Deus. Esse Miguel é o nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem outra pessoa, né? Miguel Michael, né? Micael, né? Misael também. Ele é o significado desse nome é quem é como Deus, né? É um desafio. Quem é como Deus? Ou seja, só aquele que é como Deus pode ter esse nome. Então, somente Cristo pode fazer posse desse nome. Só ele pode receber esse nome, porque ele é como Deus, tá certo? Então, quando a gente vê aqui que Cristo e os seus anjos, eles estão lutando contra o dragão, muitas pessoas entendem essa guerra como se fosse uma guerra verbal, né, de ideias. Só que um ponto interessante aqui, porque quando João utiliza o termo para Satanás como dragão, representa a força, a violência, tá certo? Quando ele utiliza o termo para serpente, ele está usando o quê? Um engano. Ele já não está usando tanta força, mas agora ele está usando ideias, filosofias, né? Assim como ele enganou Eva, né? Na conversa, etc., distorcendo. Então, João, ele usa, ele vai intercambiando, né? Dragão, serpente, Satanás. E quando ele utiliza cada um desses nomes, ele está referindo-se a uma característica. Então, aqui, quando a gente vê no verso 7 que o dragão lutou, ele foi realmente querer usar força, tá certo? Ele foi querer realmente medir forças contra Miguel e seus anjos. Né? Ele foi preparado para a batalha ali. Só que eles foram expulsos, tá certo? E aqui no verso 9 vai fazer a menção lá a antiga serpente, né, que enganou Eva, e é o diabo, o Satanás, é o mesmo, tá certo? E aí quando ele fala, né, aqui, por exemplo, no verso 10, né, que ele foi expulso
né, o acusador dos nossos irmãos, o diabo, né, diabo, Satanás, né, ele é utilizado como acusador, né, aquele que acusa os nossos irmãos de dia e de noite diante do nosso Deus. Aqui está fazendo uma menção a Zacarias 3, verso 1, tá certo? Lá em Zacarias 3, verso 1, a gente tem uma visão do sumo sacerdote Josué. E ali você tinha Satanás acusando. Quem puder encontrar, abre para a gente lá em Zacarias 3, verso 1. Vamos ler esse texto, porque ele dá a ideia do acusador, né? Ele dá a ideia de Satanás, da sua função, acusando o povo de Deus de dia e de noite. Zacarias, capítulo 3, verso 1. Quem encontrar, por favor, pode ler para a gente. Pode abrir o microfone e fazer a leitura desse verso para a gente. Em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava em pé em frente ao anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. É isso aí. E essa sua versão que você deu para a gente, Felipe, é perfeita, né? Porque algumas vão falar que ele estava ali para se opor, etc. Mas essa versão ela fala, estava ali para... Ela é bem fácil, inclusive até os tempos proféticos aqui, eles já estão atualizados aqui, não precisa a gente fazer aquela... O cálculo, né? Cálculo, ele já vem calculado para a gente aqui. Olha aí, bênção pura. Então, olha só, o texto que o Felipe leu para a gente aqui, né? Ali, Satanás estava o quê? Para acusar o sumo sacerdote Josué. É exatamente essa função que ele desempenha, né? Acusando aqui os filhos de Deus, né? Diante do nosso Deus. Ele acusa de dia e de noite. E ali, a gente vai ver no verso 11, ele perfeito, né? Que vai trazer para a gente o seguinte: eles, pois, o venceram o quê? Por causa do sangue do Cordeiro. Lembra lá em Apocalipse 7 também que fala que aqueles que estão diante do mar de vidro, eles estavam ali por quê? Né? Aquela grande multidão. Eles estavam ali porque lavaram as suas vestes aonde? No sangue do Cordeiro. Tá certo? Então, Apocalipse, ele vai enfatizar por diversas vezes que aqueles que vencem, aqueles que obtêm a vitória, é mediante o sangue de Jesus Cristo. Não tem outro meio. Tá certo? É unicamente pelo sangue de Jesus que nós podemos obter a vitória sobre o pecado, obter a vitória sobre a tentação e obter a vitória final. É somente mediante o sangue de Cristo. E aí vai dizer, né, que por causa do sangue do Cordeiro e por causa do quê? Da palavra do testemunho. E aí lembra que lá no capítulo 1, João ele estava lá em Patmos justamente por conta, né, da palavra do testemunho, né, justamente pela fidelidade à palavra de Deus, justamente pelo seu testemunho fiel, ele foi aprisionado. Ele estava lá em Patmos escrevendo o livro de Apocalipse. E aqui, de novo, vai falar que aqueles que venceram, eles vencem por causa do sangue do Cordeiro e também por causa da palavra do testemunho que eles deram. Tá certo? Eles viveram aquilo que está escrito na palavra de Deus. Eles foram testemunhas fiéis. E mesmo em face da morte, eles o quê? Não amaram a própria vida. Ou seja, eles amaram mais a Cristo do que a si mesmo. O grande segredo para a vitória é esse. É amar mais a Jesus do que a si mesmo. É? Abandonar o eu e amar mais a Cristo. E aí eles vão dizer, né, por isso festejai aos céus e vós que neles habitais. Mas, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. E aqui esse ponto é interessante, né? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Porque geralmente a gente utiliza esse trecho aqui de Apocalipse 12 como algo que aconteceu antes, né, da criação do mundo. Só que quando a gente, né, começa a estudar aqui o livro, a gente percebe algumas coisas. E antes, por exemplo, quando Satanás ele foi expulso do céu, lá no começo, né? Lá no começo. Ele sabia que pouco tempo restava para ele? Ele não sabia que pouco tempo restava. Tá certo? Porque o plano da redenção ainda não tinha se desenvolvido, não tinha se desenrolado, não tinha como ele saber que faltava pouco tempo para ele naquele período. E aqui o que a Bíblia diz para a gente é que Satanás, né, ele foi expulso e ele desceu com grande cólera. Por quê? Porque ele sabe que tem pouco tempo agora. Em que determinado momento da história, Satanás, vamos dizer assim, realizou que faltava pouco tempo para ele? Justamente esse ponto que a gente está vendo no capítulo 12. Quando Jesus nasce nessa terra, tem a sua vida e depois morre na cruz, ali Satanás falou, acabou. Tá certo? Ele sabia que ali o tempo dele estava contado.
Por isso que ele queria destruir a todo custo Jesus, né? Quando a mulher estava ali para dar a luz, ele queria destruir essa criança, ele utilizou Herodes para matar essa criança, não conseguiu. Porque ele sabia que é o quê? Agora o tempo dele é pouco. E aqui esse pouco não é questão de quantidade, né? É questão de qualidade mesmo, né? Ele sabe que vai ter um fim. Acabou. Agora ele não vai ficar indeterminadamente aqui nessa terra trazendo opressão, trazendo miséria, trazendo destruição. Tá certo? O tempo dele agora está contado, vai acabar. E eles têm noção disso. E é por isso então que ele desce com toda essa cólera, buscando por todos os meios o quê? Destruir o povo de Deus. Porque se ele destrói o povo de Deus, ele reivindica esse reino para ele. Ó, agora não tem mais ninguém que pertence a você aqui, é tudo meu. Acabou. Tá certo? Então, por isso que ele desce com essa cólera. Então, o que a gente percebe aqui, que a gente pode, né, idealizar um pouco em cima do texto, não está escrito isso, mas a gente pode especular, é que essa cena ela ocorre após a entronização de Cristo no céu. Lá no capítulo 5. Por quê? Quando Cristo chega, lembra que no capítulo 4, João ele só vê o Pai, tá certo? E o Espírito Santo. Ele não vê Cristo ali. No capítulo 5, o que acontece? Um dos 24 anciãos fala para ele, né? Não chore, que ele começa a chorar porque o livro estava selado, ele fala, não chore, porque o leão da tribo de Judá vai vir. E aí quando ele olha, em vez de ver o leão, ele vê o cordeiro, tá certo? E o cordeiro vai, toma o livro que está do lado do Pai, se assenta no trono. E aí o céu explode, né? Porque agora Cristo ele foi entronizado. Cristo agora tem o domínio. Ele recebeu a autoridade naquele momento. É uma autoridade que já pertencia a ele anteriormente pela criação, mas agora pelo seu sacrifício, né, duplamente é concedida a ele. E quando acontece isso, qual que é a ideia que apresenta aqui para gente? Satanás e os seus anjos vai reivindicar. Porque você lembra lá que lá em Jó, no capítulo 1, vai falar que Satanás, de vez em quando, ele aparecia, né, na presença de Deus? Né, quando os filhos de Deus vinham, ele também ia lá. E ele falava, vim aqui de rodear a terra, tal, etc. Então, a gente entende que ele tinha uma autoridade aqui sobre a terra que foi passada de Adão para ele. Tá certo? A autoridade era de Adão. Mas quando Adão pecou, o que ele fez? Ele passou essa autoridade para Satanás. Tanto que quando ele tenta Jesus lá em Mateus capítulo 4, e lá em Lucas também, né? Ele vai falar, tudo isso foi me dado, né? E eu vou te dar, se prostrado, o quê? Me adorar. Tá certo? Então ali dá a ideia o quê? Daquela autoridade que Adão tinha foi passada para Satanás, ele usurpou, tá certo? E agora, como usurpador, ele queria passar para Cristo, caso Cristo adorasse ele. Né? Aí Cristo repreendeu ele, ele saiu, e aí Cristo conquista essa autoridade o quê? Através da sua vida e através do seu sacrifício. Tá certo? Então aqui o que aparenta pra gente é que Satanás foi contestar isso. E ele vai, pela força, tentar contestar essa autoridade de Cristo. Só que o que acontece? Ali Cristo, né, e os seus anjos eles acabam expulsando Satanás agora. Agora ele não tem mais acesso nenhum ao céu. Por quê? Porque a terra pertence a Cristo, pertence a Deus. Tá certo? E aí a gente entra naquela questão do Novo Testamento, né? O já, mas não agora. Tá certo? Ela já pertence, mas ainda o reino precisa ser estabelecido. Então ainda tem um tempo. Então, isso faz com que Satanás desça, então, agora destinado com toda a sua fúria, e ele vai se voltar para um público específico, olha só. No final do capítulo 12, a gente vai ver a perseguição da mulher. Né? Então, quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, aí percebe que esse trecho que a gente acabou de ver parece um parênteses, ele está explicando o porquê agora o dragão está se voltando contra a mulher, porque a gente viu aquela primeira parte, né, que fala da mulher que surge, representando o povo de Deus, ela dá a luz, tá certo? Só que a criança, o que acontece? Ela é levada para Deus. E aí ele abre um parêntese, explica o que aconteceu, né? Por que agora o dragão vai se voltar contra a mulher com toda a sua força, e no final do capítulo 12, ele dá uma continuidade, porque ele retoma lá o final da primeira parte, ó. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, o que ele fez? Perseguiu a mulher que dera a luz ao filho varão. Percebe que ele retomou a história? E foram dadas à mulher asas de grande águia para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Você percebe que ele retomou? Né? E aí, de novo, faz a menção do período ali em que haveria uma perseguição mais ferrenha a essa mulher. Então, essa mulher aqui continua sendo a igreja. Tá certo?
É a igreja, é o povo de Deus. E ali Satanás agora ele vai dirigir toda a sua atenção, todos os seus esforços para destruir essa mulher. E aí a gente começa a perceber o seguinte, ó, que o dragão, né, ele vai perseguir, e aqui no verso 14 é dito que a mulher ela foi levada para o deserto, onde ela foi sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista de quem? Da serpente. Percebe que intercambiou? Agora de dragão vai para serpente. E olha o que acontece no verso 15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. E aí o que a gente já viu, né? Que a serpente, quando é utilizada, é o quê? São os enganos. Tá certo? E aqui tem um ponto interessante, que sempre quando fala que a água, né, como um rio, ela vai transbordar aqui, faz uma menção a Isaías, capítulo 8, versos 7 e 8, onde quando o Eufrates transbordava, era uma ameaça para o povo de Deus, porque significava ali que os seus inimigos estavam indo em direção a eles, a Síria, a Babilônia, tá certo? Então João ele vai usar essa menção, né? O transbordamento do Eufrates era o quê? Quando os inimigos do povo de Deus se viravam contra ele. Então Judá ali estava em perigo. E aqui a visão que João tem é a mesma. A serpente ela arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. Você só pode ser arrebatado se o rio for violento, né? Se ele estiver transbordando. E o fato de João chamar aqui o diabo de serpente significa o quê? Que ele começou a utilizar o quê? Os seus enganos, tá certo? As suas filosofias para tentar destruir essa mulher. Primeiro ele tenta pela força, o dragão. Quando ele não consegue pela força, ele começa então a utilizar os seus enganos satânicos, né? A mentira, o falso testemunho, as heresias, ele começa a introduzir isso como uma maneira de atacar a mulher. E aí a gente vai ver lá no verso 16, né? A terra, porém, socorreu a mulher. E a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Tá certo? Então ali, Satanás ele tenta atingir essa mulher, ele tenta com seus enganos arrebatar essa mulher, mas essa mulher encontra socorro na terra. E aí no verso 17 diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então aqui a gente tem o foco do dragão, o foco de Satanás. Quem que é o foco de Satanás? É a mulher, tá certo? Que representa o povo de Deus. Mas em específico, a descendência da mulher. Quem que é essa descendência? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Esse é o foco principal de Satanás. Ele não está direcionando as suas armas para aqueles que guardam 1 mandamento, 2 mandamentos, 6 mandamentos, 8 mandamentos, 9 mandamentos. Lógico que ele vai também destinar, tá certo? Mas o foco principal dele é para aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Todos os mandamentos. É por isso que na visão inicial aqui desse estudo, né, do capítulo 12, João ele tem o quê? A visão da Arca da Aliança, a Arca do Concerto. Dentro da Arca do Concerto tem o quê? Os mandamentos de Deus. Então ele gera um prenúncio de que os mandamentos de Deus e o povo que guarda esse mandamento vai estar sob ataque. Tá certo? E a gente vê essa confirmação justamente no final do capítulo 12. Então, quando a gente olha esse texto, né, a mulher ela é perseguida e Satanás persegue ela pela força, né, o dragão, e depois pelos enganos, pelas falsidades, né, através da serpente. Só que essa mulher, ela consegue escapar. E ela escapa para onde? A terra socorre essa mulher. Tá certo? A terra é que vai socorrer essa mulher. Então a gente vai ver também que aqui, né, as muitas águas e mares, a gente vai ver isso depois lá em Apocalipse, deixa eu ver aqui, avancei muito. Apocalipse, onde a gente fala que surge do mar, 17, verso 15, tá certo? A gente vai ver que essas muitas águas, elas representam muitos povos, certo? Grandes nações. E geralmente esses povos em oposição a Deus. Então essas muitas águas que são lançadas contra a mulher são muitos povos em oposição à igreja de Deus. Em oposição ao povo de Deus. E para ela ser socorrida, o que acontece? A terra socorreu a mulher. Tá certo? Então, se as muitas águas, os mares, representam muitos povos, muitas pessoas em oposição ao povo de Deus,
A terra vai se representar o quê? Um lugar onde você não tem muitas pessoas, não tem muitos povos, e um lugar que não está em oposição ao povo de Deus. Tá certo? Um lugar que não tem essa oposição. Um lugar vazio. E é justamente esse lugar para o qual a mulher ela vai se dirigir, ela vai ser socorrida. Tá bom? Então, depois, quando a gente entrar na questão do capítulo 13, a gente vai ver certinho esse contexto da terra socorrer a mulher. Mas o importante a gente frisar aqui é que Deus ele sempre tem um povo remanescente. Esse é um ponto que vem desde o Antigo Testamento. Se a gente pega os livros dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel, ele sempre vai tratar o quê? Que o povo de Deus tem um remanescente, né? Um resto, uma pequena parte que permanece fiel quando todas as demais estão apostatando, quando todas as demais estão indo contra a palavra de Deus. Né? Deus ele sempre vai ter um grupo fiel, e é exatamente esse grupo fiel para a qual Satanás ele dirige agora todas as suas forças. Então a gente vê aqui que o dragão, né, ele tentou pela força, tentou pelo engano, não conseguiu. O que ele vai fazer agora? Olha lá no capítulo 13. Antes da gente entrar no capítulo 13, um ponto interessante para a gente, né? No capítulo 13 a gente vai ver que ele vai ter dois aliados. Ele vai ter a besta que surge do mar e a besta que surge da terra. Tá certo? E essa união entre Satanás, a besta do mar e a besta da terra, elas representam uma falsa trindade. E olha que interessante que a gente vai ver aqui, né? Assim como a gente tem a trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, aqui no capítulo 12 e 13 de Apocalipse, a gente vai ter uma falsa trindade, que é o dragão, Satanás, a besta do mar e a besta da terra. E olha que coisa interessante que a gente observa aqui, ó. Deus o Pai, tá certo? Olha o que ele tem aqui pra gente, ó. Ele tem o seu lugar de habitação que é no céu. Tá certo? O dragão, o Satanás, a gente viu agora no capítulo 12, que o seu lugar é no céu também, porque ele vai lá guerrear, tá certo? Depois, o Pai, ele tem um trono. A gente viu isso lá em Apocalipse 4, em Apocalipse 5. Aqui no capítulo 13, a gente vai ver que o dragão, ele dá o seu trono para a besta do mar. Ele também tem um trono, tá certo? E lá quando a gente fez o estudo das 7 igrejas, lembra que o povo de Pérgamos habitava no lugar onde estava o trono de Satanás? A gente viu isso? Então, o dragão também tem o seu trono, tá certo? Aqui, o Pai, ele concede poder, trono e autoridade para Cristo. Né? Lá no final do capítulo 28 de Mateus, Cristo fala, né? Todo poder e autoridade me foram concedidos. Né? A gente viu também em Apocalipse 5, na entronização, ele recebe ali todo o poder e autoridade do Pai. O que o dragão faz? Ele concede poder, trono e autoridade para quem? Para a besta do mar. O Pai, ele é adorado. A gente viu isso lá com os 4 seres viventes em Apocalipse 4, os 24 anciãos. O que o dragão é no capítulo 13, verso 4? Ele também é adorado. O Pai, ele vive e reina eternamente. Só que o dragão, ele é o quê? Ele é destruído eternamente. A gente vai ver essa destruição dele lá no capítulo 20. Tá bom? Então a gente percebe aqui alguns elementos de o dragão usurpando a posição do Pai. E isso se repete também, olha só, para o Filho. Olha só, rapidamente aqui, né? Jesus, ele inicia o seu ministério saindo da onde? Das águas, tá certo? Ele é batizado por João Batista, ele surge então das águas e inicia o seu ministério de 3 anos e meio. A besta que a gente vai ver surgindo do mar, de onde que ela vem? Das águas também. Cristo, ele é um com o Pai, tá certo? A besta, ela se assemelha ao dragão. Inclusive, quando a gente vê a descrição da besta agora no capítulo 13, ela aparece a descrição de dragão no capítulo 12. Cristo, lá no capítulo 19, quando ele é mostrado, né, a visão dele sentado no cavalo, etc., ele tem o quê? Muitas diademas. E essas diademas, o quê? São as coroas reais, tá certo? A besta que surge do mar, ela tem 10. Né? Então, ela está querendo prerrogar ali uma autoridade, mas Cristo ele tem muitas, ele não tem 10. O cordeiro, ele tem 7 chifres. A besta que surge do mar, ela tem quantos chifres? 10. Tá certo? Cristo, ele recebe o poder, o trono e a autoridade do Pai. A besta, ela recebe o poder, trono e autoridade do dragão. Cristo, ele teve 3 anos e meio do seu ministério. A gente constata isso nos evangelhos, né? João vai mencionar pelo menos 3 Páscoas da qual Jesus participou. Então, foram 3 anos e meio do ministério de Cristo. A atividade da besta é de 42 meses. Né? São 3 anos e meio também, é o mesmo período. Cristo, ele foi morto, né? O cordeiro que foi morto. A besta, ela é golpeada de morte, tá certo? Ela recebe uma ferida mortal. Cristo, ele ressuscitou.
A besta, ela foi curada, tá certo? Ela teve aquela ferida mortal curada. Cristo, ele recebeu adoração após sua ressurreição. A besta, ela recebe adoração após a ferida mortal ser curada. Cristo, ele tem toda a autoridade que foi dada a ele no céu e na terra após a sua ressurreição. A besta, ela recebe autoridade sobre toda a terra após a cura da sua ferida mortal. Cristo, ele tem o nome de Miguel, quem é como Deus. E a besta, a gente vai ver lá no verso 4, né? Toda a terra vai se espantar e vai dizer quem é como a besta. E quem é que pode guerrear contra ela. Por fim, né, o Cristo, ele tem como objetivo ali um alcance global. Ele quer alcançar todas as nações, tribos, línguas e povos. E a gente percebe também que essa besta, ela vai querer um alcance global. Tá bom? Então a gente vê esses paralelos aqui. Essa besta que surge do mar, ela quer usurpar o lugar de quem? Jesus Cristo. Tá certo? E olha só, por último, a besta da terra, ela usurpa o lugar de quem? Do Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo, ele é chamado do Espírito da verdade, que guia as pessoas à salvação. A besta da terra, ela depois é chamada de falso profeta, no capítulo 16, porque engana as pessoas. O Espírito Santo, ele é o outro consolador, né? Quando Cristo vai deixar os seus discípulos, ele diz que enviará o quê? O Pai vai enviar um outro consolador. E o termo consolador é um igual, tá certo? O Espírito Santo é um igual a Cristo. A besta que surge da terra, ela parece com um cordeiro. Depois, o Espírito Santo, ele exerce toda a autoridade de Cristo. Certo? Ele exerce toda a autoridade de Cristo. Ele fica no lugar de Cristo, aqui na terra. A besta da terra, ela exerce toda a autoridade de quem? Da besta do mar. O Espírito Santo, ele direciona a adoração para Cristo. Tá certo? O grande foco do Espírito Santo é exaltar a figura de Cristo. A besta da terra, ela direciona a adoração para a besta do mar. O Espírito Santo, ele realiza grandes sinais. A gente vê isso lá em Atos, né? Atos do Espírito Santo, né? Não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo, realizando grandes sinais através dos discípulos de Jesus. A besta da terra também realiza grandes sinais. O Espírito Santo, ele desceu como fogo no Pentecostes, a gente vê lá em Atos 2. A besta da terra, ela faz fogo descer do céu, em Apocalipse 13. O Espírito Santo, ele dá vida, ele dá fôlego de vida. Romanos capítulo 8, verso 11, Paulo vai falar a respeito disso. Em Apocalipse 13, verso 15, a besta que surge do mar, da terra, ela dá vida e fôlego à imagem da besta. Por fim, o Espírito Santo, ele sela o cristão, que é aquilo que a gente viu lá em Apocalipse 7, certo? O cristão, ele é selado com o Espírito Santo, é o Espírito Santo que sela o cristão. E a gente vê que a besta da terra é ela que aplica a marca da besta na mão, na fonte. Tá certo? Ou seja, de uma certa maneira, ela vai selar também os povos da terra com a marca da besta. Então a gente vê essa contrafação satânica. Né? Do mesmo lado, a gente tem a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Do outro, a gente tem o dragão, a besta do mar e a besta da terra, usurpando, né, essa autoridade que só deve ser dada a Deus. Portanto, entrando aqui no capítulo 13, meus queridos amigos, olha só. A gente vai ter a visão, né, daquela besta que surge do mar. Então, ali João vai ver emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Quando a gente vê essa descrição que João faz aqui dessa besta, é quase a mesma descrição que a gente tem lá do dragão em Apocalipse 12, verso 3. Tá certo? É quase a mesma descrição. O que representa que esse poder que surge do mar, quem está por trás dele é o dragão. É o dragão que está direcionando as ações dessa besta que surge do mar. Tá certo? E aí ele vai ver no verso 2 que a besta que via era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Isso que a gente acabou de ver, né? A contrafação de Satanás querendo ocupar o lugar de Deus, do Pai. Então, quando a gente olha essa descrição aqui no verso 2, é interessante para a gente, porque esses elementos que são trazidos aqui para a gente, eles são os elementos lá de Daniel, capítulo 7, tá certo? Olha aqui, minha mãe querendo fazer a participação, dá um alô para ela aqui. Então, a gente vê essa menção lá no capítulo 7 de Daniel, tá certo? E a gente vê que esse ser, ele representa uma continuidade daquelas bestas de Daniel. Porque ele tem o quê? É semelhante ao leopardo, tem os pés de urso, a boca como leão, ele tem 10 chifres, que representa aquele quarto animal, tá certo? Então essa besta que surge do mar
a menção que João faz aqui a todos esses elementos é como se ela fosse uma continuidade daqueles poderes que a gente viu lá no capítulo 7 de Daniel. Tá certo? E quando a gente vê no capítulo 7 de Daniel, qual que é a continuidade daquela última besta? É o chifre pequeno. E o chifre pequeno representa quem? Roma papal. Tá certo? Então, quem é a besta que surge do mar? Roma papal. É ela que surge. E, porque além de ser uma continuidade daqueles grandes impérios, tá certo? Daqueles grandes poderes, olha o que a gente vai ter ainda mais aqui, ó. Ela tem o quê? Nomes de blasfêmia. Tá certo? E quando a gente fala em blasfêmia na Bíblia, o que é considerado blasfêmia? Você querer ocupar o lugar de Deus, tomar o lugar de Deus. Nesses paralelos que a gente já fez aqui, a gente viu que a besta que surge do mar, que é Roma papal, ela quer tomar o lugar de quem? De Cristo. Tá certo? Ela imita Cristo. Ela imita tudo aquilo que Cristo fez, ela imita. E ela procura roubar o quê? Aquilo que é devido somente a Jesus. Então, quando fala que ela tem nomes de blasfêmia, se a gente for lá em Marcos, capítulo 2, versos 5 e 7, quem puder, por favor, encontrar esse texto pra gente, Marcos, capítulo 2, versos 5 e 7, e puder ler pra gente, por gentileza. E eu vou pedir para que um outro irmão, vou pedir para minha irmãzinha aqui, a Pretinha, encontrar já pra gente João 10, verso 33, tá bom? Então, quem encontrou Marcos 2, versos de 5 a 7, por favor, pode ler pra gente. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: Meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem esse poder. Amém. Obrigado, Felipe. Então a gente vê aqui que o que os fariseus consideram blasfêmia? Perdoar pecados, tá certo? Porque só Deus pode perdoar pecados. Mas Cristo, sendo Deus, ele pode perdoar pecados. Só que a gente vê que o papado, ele também diz ter a prerrogativa de perdoar pecados. Tá certo? Confirmando aqui que a identidade dessa besta do mar é de fato o papado. Agora, por favor, Pretinha, lê pra gente o 10:33. Os judeus responderam dizendo: Não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, olha aí, blasfêmia, o que é? Você querer ocupar o lugar de Deus, tá certo? E pelos paralelos que nós fizemos anteriormente, a gente vê que essa besta do mar, ela quer ocupar o lugar de quem? De Deus, de Cristo, tá certo? Ela tá querendo, tudo aquilo que Cristo faz, ela imita, mas ela busca adoração para ela. E aí depois a gente vê no verso 3 que ocorre o seguinte, ó, então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Tá certo? O que é esse golpe de morte? Se a gente lembrar do período da supremacia papal, que a gente viu lá em Daniel, aquele período de 1260 anos, onde ela dominou toda a Europa ali, tá certo? E todos os reis que subiam ao poder tinham que pedir a bênção para o Papa, etc. Eles só poderiam ficar ali se o Papa concordasse e tudo mais. Era um poder o quê? Político e religioso, tá certo? O papado ele acumulou poder político e religioso. Só que em um determinado momento da história, a gente vai ver que isso ocorre no final dos 1260 anos, ele perde esse poder político, tá certo? A Revolução Francesa, né, Napoleão manda ali o seu general Berthier, ele vai até o Vaticano e lá ele depõe o Papa, tá certo? E o Papa perde toda a sua autoridade secular. Naquele momento ali, ele não é só deposto, como ele é preso também, né? Ele fica preso. E ali, o papado, o que acontece? Ele perde esse poder que ele tinha. Ele perde essa influência que ele tinha. Então, em 1798, que é quando o Papa Pio VI ele é deposto e é preso, né? A besta do mar, ela tem o quê? Uma de suas cabeças golpeada de morte. Tá certo? E um ponto interessante que a gente diz o seguinte, né? Que essa besta tem 7 cabeças. Essas 7 cabeças podem representar os impérios que perseguiram o povo de Deus, conforme a gente viu, né? Lá em Daniel 7, se a gente for ver cada uma daquelas bestas, se você somar as cabeças delas, vão dar 7.
tá certo? Aqui, essa besta que surge do mar também, ela tem 7 cabeças, tá bom? E pode representar esses impérios que perseguiram o povo de Deus. Então, começando, né? Egito, Assíria, Babilônia, Medopérsia, Grécia, Roma, Roma papal, tá certo? 7. Então, essa cabeça aqui, que é a 7ª cabeça, o que acontece? Ela é golpeada de morte. Por quê? Roma papal perde o seu poder. Ela perde a sua influência que ela tinha política, religiosa. Tá certo? Mas o que o texto diz aqui pra gente no verso 3 é que essa ferida, ela, o que aconteceu com ela? Ela foi curada. E o ponto que João usa aqui, ele tá usando o passado. Tá vendo? É como se ele estivesse já olhando lá na frente e falando, ó, a ferida que ela que ela recebeu, né? A perda dessa autoridade, uma hora vai ser o quê? Vai ser restabelecida. E quando ela for restabelecida, toda a terra vai o quê? Se maravilhar. E vai não somente se maravilhar, como vai seguir a besta. E adorarão o dragão. Ou seja, através da adoração dessa besta, quem que eles vão estar adorando na verdade? O dragão. Porque a gente vê que essa besta do mar, ela é igual ao dragão, tá certo? Ela é semelhante ao dragão. E adorarão o dragão porque deu a sua autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Lembra? Né? Miguel é quem é semelhante a Deus. A besta, ela diz aqui, quem é semelhante à besta? Tá certo? A oposição que ela está fazendo aqui. E quem pode lutar contra ela? Então, olha que coisa fantástica que a gente vê aqui, né? Que em determinado momento, aquele poder que eles haviam perdido vai ser restabelecido novamente. Tá certo? E aí a gente vê no verso 9 que foi dado a essa besta uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir durante 42 meses. De novo, aquele período que a gente viu, tá bom? E ela abriu a boca em blasfêmias, de novo aqui, blasfêmias, né? Sendo enfatizado, já 3 vezes é repetida a palavra blasfêmia. A gente viu que blasfêmia é querer tomar o lugar de Deus. E por último, né? Difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Lembra lá de Daniel capítulo 8, verso 11, que o chifre pequeno, ele iria atingir, né, as estrelas do céu e ia deitar por terra o tabernáculo de Deus? A gente viu que esse chifre pequeno representava o quê? Roma papal, tá certo? Aqui a besta do mar, ela tem a mesma atitude. Ela difama o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Lembra que quando a gente fala da menção do tabernáculo, é o lugar onde Cristo é o sumo sacerdote, tá certo? O lugar onde ele intercede e faz mediação pelo seu povo. O que Roma papal faz? Exatamente a mesma coisa. Ela rouba aquilo que pertence a Cristo. Ela diz que ela pode ser a mediadora. Ela pode interceder, tá certo? Os seus santos, os seus sacerdotes, eles podem perdoar pecados e eles também podem fazer mediação pelo povo. Então essa figura da besta do mar cada vez mais fica clara que é Roma papal. Tá certo? E aí depois no verso 7 é dito o seguinte, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. E deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Novamente, né? Espectro global. É algo que vai abarcar o mundo inteiro. E no verso 8 diz, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Lembra que quando Apocalipse fala a respeito daqueles que habitam sobre a terra, geralmente ele está fazendo menção aos ímpios, tá certo? Aqueles que se opõem ao evangelho. E é por isso que eles não têm o seu nome escrito no livro da vida. Ou seja, aquele que adorar a besta, aquele que adorar o papado, ele não vai ter o quê? O seu nome escrito no livro da vida. Tá bom? Lá em Apocalipse 3, verso 5, é uma promessa a uma das igrejas, a igreja de Sardes. Né? Cristo ali, ele promete que de nenhuma maneira vai tirar o nome do vencedor do livro da vida. Por último, diz o seguinte, no verso 9 e 10. Se alguém tem ouvidos, ouça. Lembra também lá das igrejas? Que sempre falava, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui ele faz novamente esse alerta. Se alguém leva para cativeiro o quê? Vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. O que João está querendo dizer com esse texto que está escrito aqui? Ele está dizendo que aqueles que vão ser perseguidos pela besta, eles não devem se opor. Tá certo? Não é lutando, não é guerreando, não é batendo de frente que você vai lidar com essa questão. Então, se alguém é levado para cativeiro, ou seja, se alguém se submete, tá certo?
e é levado para cativeiro, lembre-se que aquele que leva para cativeiro, uma hora ele também vai para o cativeiro. Aquele que mata com espada, ele também será morto à espada. Tá certo? A vingança pertence a Deus, não pertence a nós. Então aqui é uma menção para que aqueles que vão ser perseguidos, aqueles que vão enfrentar a besta, que eles não devem lutar com as mesmas armas. Porque o destino dela já está determinado. Tá certo? O destino dela já está determinado lá, junto com o dragão e com o falso profeta no Lago de Fogo. Então, vamos avançar agora para a besta que surge da terra. Tudo certo até aqui? Alguém quer fazer algum comentário no que a gente viu no surgimento aqui da besta do mar? A gente pode seguir em frente? Fiquem à vontade, tá bom? Olha só. Vi ainda outra besta emergir da terra, e ela possuía 2 chifres, tá certo? A gente vai ter toda essa descrição aqui agora da besta que surge da terra. A gente vai ver que ela tem a aparência de cordeiro, mas que, na verdade, ela fala o quê? Como dragão, tá certo? E ali ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra: façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Ele foi dado como ligar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos, os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então aqui, acho que chega a parte mais enigmática de Apocalipse, tá certo? E aí vamos nos deter aqui na besta que surge da terra. A gente viu que essa besta que surge do mar, o mar, ele representa um lugar povoado onde a maioria das pessoas são opostas ao povo de Deus, fazem oposição ao povo de Deus, tá certo? Essa é a representação das grandes águas dos mares. Então a gente percebe ali que a besta que surge do mar, né, o papado, ele surge numa região densamente povoada e que se opunha ao povo de Deus, tá certo? Ela surge ali do Império Romano, que se opunha ao povo de Deus, mas depois eles acabam fazendo uma aliança, o cristianismo é colocado como a religião do império, tá certo? Mas quando as tradições e as heresias começam a entrar dentro do cristianismo, aqueles que se opunham, o que eles eram? Perseguidos, tá certo? Perseguidos, mortos, aí a gente vai entrar na Idade Média, a Idade das Trevas, onde a gente tinha as inquisições, as cruzadas e por aí diante. Então, a gente viu lá no final do capítulo 12 que diante, né, da força, da perseguição, o dragão tentou destruir a mulher. Depois, ele tenta com os enganos, né, com a voz da serpente, com as filosofias, ele tenta arrebatar a mulher. Quando a gente olha para a história, a gente tem a Idade Média, a Idade das Trevas, a época das Inquisições, das Cruzadas, e logo após esse período veio o quê? Iluminismo, tá certo? Que a gente já viu lá no estudo das trombetas, que começam a vir várias filosofias que procuram afastar as pessoas de Deus. Então, primeiro ele tenta pela força, ele não consegue pela força. O que ele faz? Ele começa, então, uma tática mais suave. Então, ele vai com os enganos. E aí ele tenta destruir o povo de Deus. Só que o povo de Deus acontece, lá no final do capítulo 12, ele foge, tá certo? Para o deserto. Ele foge e depois a terra socorre essa mulher. Se o mar representa, né, grandes multidões que fazem oposição ao povo de Deus, a terra é o oposto disso, tá certo? É um lugar onde você não tem oposição ao povo de Deus e é um lugar onde você não tem muitas pessoas ali povoando esse lugar. Quando a gente olha para a história, o que a gente vai perceber? Que lá por volta do século XVIII, lá nos anos 1700, os puritanos que eram perseguidos na Inglaterra, porque primeiro eles eram, os protestantes, eles eram perseguidos pela Igreja Romana. Depois, a própria Igreja da Inglaterra vai começar a perseguir os puritanos. Tá certo? E aí o que eles fazem? Eles saem da Inglaterra
e vão para uma terra qual eles não conheciam, uma terra desconhecida, uma terra onde não tinha oposição, né? A religião não tinha oposição ao evangelho. Tá certo? Onde eles chegam? Estados Unidos. Não é isso? A terra da liberdade, tem até a estátua da liberdade lá. Então ali eles chegam, eles se assentam e ali eles começam a se desenvolver. E um dos grandes pontos que vai ser fundamental para o desenvolvimento da nação americana é que eles fazem a separação entre religião e Estado. Aquilo que eles viram que aconteceu na Europa, eles falam, aqui não vai acontecer, tá certo? Então a gente já vai deixar isso bem claro. A religião tem o seu papel e o Estado tem o seu papel. Eles estão divididos. Eles não vão estar unidos aqui. E então, quando a gente olha essa prerrogativa, né, um Estado que surge com imigrantes protestantes, que estavam protestando contra o papado lá na Idade Média, tá certo? Lá na Europa. Eles surgem, eles se assentam nesse local, eles começam a estabelecer uma nação, e eles já fazem essa divisão clara entre Estado e religião. Qual que é a aparência que eles têm? De cordeiro. Tá certo? Eles têm a aparência de cordeiro. O cordeiro aqui representa Cristo, no livro de Apocalipse. Então eles se assemelham muito com o cordeiro. Né? Dai a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Eles fazem muito bem essa distinção. Só que, em um determinado momento, esse poder, ele vai começar a falar o quê? Como o dragão. Então ele parece um cordeiro no seu princípio, mas depois ele muda e começa a falar como o dragão. E ao falar como o dragão, ele vai exercer toda a autoridade de quem? Da primeira besta. E aí quando a gente olha isso, a gente fala, não, mas isso é impossível, porque os Estados Unidos, né, é uma grande nação, e é uma nação protestante. Só que não. Tá certo? Ela já foi protestante. No passado, os protestantes, eles eram proibidos de ter relacionamento com o quê? Com os católicos. Tá certo? Eles não podiam, os filhos dos protestantes, eles não podiam se misturar com os filhos do católico. Eles já tinham muito claro essa ideia que vem dos reformadores, de que, né, o papado, né, Roma papal, ele era besta, tá certo? E aqui a gente não está fazendo, né, nenhuma menção a pessoas, a gente está fazendo a menção à instituição, tá bom? É bom deixar isso muito claro, né? A gente não está fazendo oposição às pessoas. Então, o que a gente vê aqui é que esse poder representado pelos Estados Unidos, ele vai, em um determinado momento, começar a falar como dragão, e ele vai prestar honra a quem? A Roma papal. Tá certo? Ele vai prestar a sua autoridade é dada por Roma papal, e ele vai direcionar a adoração a Roma papal. E quando a gente olha isso, né, parecendo ser impossível acontecer, a gente percebe que o cenário atual já está caminhando para esse lado. Tá certo? Porque a Suprema Corte dos Estados Unidos, a maioria dos juízes, eles são católicos. Se você pega a liderança, né, do governo americano, eles têm ali nas suas principais posições pessoas de fé católica. O Joe Biden, que agora é o presidente eleito, ele é católico, tá certo? Então não é algo difícil de acontecer, porque a nação já não é mais protestante. Tá bom? Então, aqui, o que acontece? Ela vai operar grandes sinais, e aí ela vai fazer o seguinte, lá no verso 14. Ela vai pedir para aqueles que habitam, vai exigir, tá certo? Aqueles que habitam sobre a terra, para fazer o quê? Uma imagem à besta. Aquela que a vida se aquela que ferida a espada. E que imagem é essa? Para a gente entender o que é essa imagem da besta, a gente precisa saber o que é a besta em si, tá certo? Então a gente viu que lá a besta do mar representava o papado, acumulando função religiosa e política, tá certo? Isso que é a besta do mar. É o papado com as funções religiosa e política. Então, essa imagem que vai ser feita à primeira besta, o que é? É a união da religião com o Estado nos Estados Unidos da América. Tá certo? Essa imagem vai ocorrer quando as nações, quando, né, o protestantismo, né, o evangelicalismo americano exigir que o Estado interfira agora em questões religiosas. Quando eles fizerem isso, a imagem da primeira besta vai estar formada. Então, essa imagem da besta,
é quando o mundo protestante, né, o mundo evangélico americano, começar a pressionar o governo para que ele comece a legislar sobre questões religiosas, sobre questões de consciência. Quando houver essa pressão e o governo ceder, e ele falar, ok, a gente vai atender, vai haver então uma união entre religião e Estado, assim como ocorreu lá na Idade Média. Aí a imagem da besta ela vai estar formada. Tá certo? E aí, com o resultado, no verso 15 diz o seguinte: foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não que adorassem a imagem da besta. Tá certo? Todos aqueles que não se submeterem a essa imagem, eles vão que vão ser perseguidos a ponto de morte. E no verso 16 diz o seguinte: a todos os pequenos, os grandes e ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui, quando João escreve, os cristãos do tempo de João, lembra que a gente falou que o Apocalipse ele tem um público direcionado, um público primário, que são os cristãos ali da Ásia Menor, tá certo? E nós somos o público secundário. Esse público primário, quando eles viram essa descrição aqui, eles já entenderam o que era a marca da besta no tempo deles. A gente viu lá no estudo das 7 igrejas, se você ainda não viu, volta lá no nosso estudo das 7 igrejas, as 7 igrejas de Deus, e a gente vai ver que havia ali o ritual do culto ao imperador, tá certo? E nesse culto ao imperador, aqueles que se submetiam a esse culto, eles precisavam queimar um incenso, prestar adoração ou ao imperador ou a um deus que era o patrono ali daquela cidade, e ao final desse ritual, ele recebia um certificado que falava que ele era um bom cidadão, que ele poderia exercer as suas atividades econômicas, se ele quisesse participar do comércio da cidade, ele poderia participar, se ele quisesse vender, ele poderia vender, tá certo? A gente viu que, né, muitos dos perseguidos lá em Esmirna, em Pérgamo, eles estavam lidando com essa situação. Eles não queriam participar do culto do imperador. Mas se eles quisessem ter uma vida ativa na sociedade, eles precisavam participar desse culto, tá certo? E aqui a gente vê a mesma coisa. Então, os destinatários de João no primeiro século, quando eles leram esse capítulo, eles já sei o que é a marca da besta. Tá certo? É o culto ao imperador. Se eu prestar o culto ao imperador, no final receber meu certificado ali, essa é a marca da besta. Para nós, já não é esse certificado do culto ao imperador. Tá certo? Mas a gente percebe que o propósito dessa marca é o mesmo. Tirar a adoração que pertence a Deus e depositar essa adoração numa outra pessoa. No caso aqui, a besta que surgiu do mar. E aí muitos vão falar, né? Mas aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número, pois é número de homem. Ora, esse número é 666, aí tem toda uma mística em volta desse número. Nada mais né? O 6, ele é o número do homem, tá certo? É o que João diz aqui, ó. Pois é número de homem. O homem ele foi criado o quê? No 6º dia, né? Então, quando você coloca 666, o que ele apresenta para a gente? Uma tentativa do homem ocupar o lugar de Deus. Porque o que a gente tem visto aqui, no nosso estudo de Apocalipse, que o 7 é a representação do número divino, o número da perfeição, tá certo? O número de Deus. E o homem é o número 6. Quando você tem 666, é um 6 que tenta ser 7, mas não é. Tá certo? Ele tenta alcançar o 7, mas ele não chega lá. Ou seja, ele não se submete a Deus, mas ele quer chegar o mais próximo possível de Deus. Né? Por isso que aqui João vai falar que ele é o número de homem. E aí a gente tem aquelas considerações que a Babilônia, né? Todo o sistema decimal da Babilônia, ele era um sistema, na verdade, sexagenário, tá certo? Em volta do número 6. Então, o 666 ele tem uma forte ligação com a religião de Babilônia. Até agora a gente não viu Babilônia aqui, a gente vai ver agora no capítulo 14, tá certo? Mas Babilônia vai representar o quê? Todo esse sistema no qual o dragão, a besta do mar e a besta da terra estão envolvidos. E eles vão abarcar o mundo inteiro nesse sistema. Tá certo? Então esse 666 faz uma representação lá a Babilônia,
A gente lembra de Nabucodonosor, quando ele erige aquela estátua, né, de 60 côvados de altura por 6 côvados ali de largura, tá certo? Né? Fazendo uma menção ao 666 também, que era uma estátua para os seus deuses. A soma de todos os deuses do panteão babilônico vai dar 666. Então tem toda essa mística por trás do número 666. Mas na realidade ele representa o quê? O homem querendo ocupar o lugar de Deus. Tá certo? O homem querendo tomar o lugar que pertence a Deus. E aí, o que a gente vai entrar agora na discussão, né, famigerada do que seria essa marca, tá certo? Olha só, no capítulo 13, o que a gente observa? Olha, a besta, ela vai quebrar todos os 4 mandamentos de Deus. Se a gente pegar os 10 mandamentos de Deus, 4 relacionados à nossa adoração a Deus, 6 relacionados à nossa adoração, ao nosso relacionamento com o próximo, tá certo? Então, esses 4 primeiros mandamentos que são relacionados a Deus, a besta ela vai quebrar todos. Olha só. A besta, ela exige adoração que só é devida a Deus. Tá certo? Lá em Apocalipse 13, verso 4 e verso 8. Ou seja, já quebrou o primeiro mandamento ali. Depois, a besta da terra, ela eleva uma imagem à primeira besta e exige adoração a essa imagem. Tá certo? Os versos 14 e 15. Já quebrou o segundo mandamento, que não farás para ti imagem de escultura. A besta que surge do mar, o que ela fala? Blasfêmias. Tá certo? Ela quebra o terceiro mandamento, que é não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E aí, qual o mandamento que fica faltando ser quebrado? O quarto. Tá certo? Ela já quebrou os 3 mandamentos aqui. Falta o último. Então, isso traz uma forte indicação de que a marca da besta, ela vai atuar justamente na quebra desse 4º mandamento. Porque é o último que falta ser quebrado. Ela já quebrou os outros 3. E a exigência para receber a marca da besta, ela vai fazer essa indicação. É um ataque direto ao 4º mandamento. E isso vai ficar enfatizado no capítulo 14. A gente já vai dar uma olhada. Olha só. Quando a gente faz um contraste entre o selo de Deus e a marca da besta, a gente já viu que o selo de Deus, ele é realizado o quê? Pelo Espírito Santo. Tá certo? O Espírito Santo sela o povo de Deus. E o Espírito Santo, ele só é concedido àqueles que o obedecem. Tá certo? Então, Deus concede o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Então, por quem a gente é selado? Pelo Espírito Santo. Como a gente é selado? A gente é selado pelo Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só é dado àqueles que obedecem. E aí envolve obedecer toda a palavra de Deus, inclusive os seus mandamentos. Tá certo? Depois, a besta... deixa eu voltar aqui. Depois, o selo de Deus, ele identifica aqueles que pertencem e adoram a Deus. Tá certo? Então a gente vai ver isso lá em Êxodo capítulo 31, verso 13, Ezequiel capítulo 20, versos 12 e 20. É importante a gente ler esses textos. Vou pedir para que alguns dos irmãos, por favor, por gentileza, leia para a gente o capítulo 31 de Êxodo, verso 13. Quem encontrar, por favor, pode ler para a gente. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis meus sábados, porquanto isto é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Olha lá. Então, o sábado ele é um sinal entre Deus e o seu povo, tá certo? Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20, ele vai trazer essa mesma ideia. Ó. Quem tiver com Ezequiel aí, por favor, lê pra gente. Ezequiel 20, verso 12 e verso 20. Ezequiel 20, verso 12, né? Isso. Como sinal da nossa aliança, mandei que eles guardassem o sábado e assim lembrassem que eu, o Senhor, os separo para que se dediquem somente a mim. Isso, agora os 20 também, por favor. Façam do sábado um dia sagrado, de modo que seja um sinal de aliança que fizemos. O sábado fará com que se lembre que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Olha só.
Então aqui a gente percebe todo esse contexto de aliança de Deus em volta do sábado, tá certo? Como Deus, aquele que resgatou o seu povo, salvou o seu povo, criou o seu povo e aquele que está num relacionamento com o seu povo. Então o sábado ele representa tudo isso. Por isso que ele identifica aqueles que pertencem e adoram a Deus. Né? 2 Timóteo capítulo 2, verso 19, vai dizer que o Senhor sabe aqueles que pertencem a ele. Depois, a gente vê que o selo de Deus ele é marcado na fronte, porque em Apocalipse 14, verso 1, a gente vai ver os 144 mil diante do trono de Deus, e na fronte deles tem o nome de Deus e do Cordeiro. Tá certo? Então eles foram selados ali também. E a gente viu que os 144 mil no capítulo 7, eles estão sendo selados. Depois eu faço uma pergunta, tá? Se a marca da besta é número de homem e é representado pelo 666, será que o número do selo de Deus não pode ser o 7? Certo? Que representa Deus, e representa também o sétimo dia, o dia que ele abençoou, descansou e santificou, tá certo? Sendo o número de Deus. Isso não é um ponto bíblico, é só uma reflexão que eu estou fazendo. E por último, a gente tem ali, ó, é o símbolo da autoridade de Deus lá no mandamento, né? Porque o sábado, no meio dos 10 mandamentos, ele é o selo dos mandamentos de Deus, tá certo? Ele é o selo dos mandamentos de Deus. Se você olhar, inclusive, os 10 mandamentos, de acordo com os tratados do Oriente Médio, né? A configuração dele ela é muito semelhante aos povos daquela época, e no centro do tratado, geralmente, tinha ali a marca distintiva da autoridade do rei, do governante. Tá certo? Então ele selava ali todo aquele tratado. E o sábado ele tem essa função, porque ele fala para lembra-te do dia de sábado para o santificar por conta do Deus que é criador. Tá certo? O Deus que criou todas as coisas. Então ele tem toda a autoridade. Tá bom? Então ele é um símbolo da autoridade de Deus. Já a marca da besta, o que acontece? Ela é realizada pela besta da terra, o falso profeta, tá certo? É ele que vai selar as pessoas. Ele identifica aqueles que pertencem a adorar a besta, porque ele é selado, ele é dado uma marca na mão ou na fronte. E aí entra um ponto interessante. O povo de Deus, ele é só selado aonde? Na fronte. Porque isso invoca o quê? Aceitação. Tá certo? Eu aceito. Eu estou de acordo. Já a marca da besta, não. Ou ela na mão direita ou ela na fronte. Por quê? Ou a pessoa, ela aceita, ou ela é obrigada a aceitar. Tá certo? Ou ela aceita conscientemente, ou por alguma circunstância ela é obrigada a aceitar essa marca. Seja com medo de perder emprego, seja com medo de perder a família, seja com medo de perder, né, a sua vida na sociedade, ela vai acabar aceitando, ela vai acabar recebendo, mas ela não aceita de uma maneira com a consciência limpa. Né? Ela é uma maneira forçosa. Então, a marca da besta, se a pessoa não aceita pela consciência, ela é forçada a receber. Já o selo de Deus, não. Ele só pode ser aceitado de maneira consciente, de maneira de consciência limpa, né? Eu quero aceitar, eu quero receber, tá bom? Depois fala que é o número do homem, que a gente já viu, 666, e por último, ele é o símbolo da autoridade da besta, tá bom? Então, quando a gente faz esse contraste entre a marca da besta e o selo de Deus, a gente percebe que a marca da besta, ela precisa ser um dia em oposição ao dia que Deus separou para ele, para santidade, que é o sábado. E no cenário que a gente vive atualmente, e desde sempre, a marca da besta ela é representada pela guarda do domingo. Tá bom? Ainda não é a marca da besta. E esse é um ponto importante de enfatizar. Né? A marca da besta, como o domingo, ocorre quando for obrigado a guardar o domingo e proibido de se guardar o sábado. Tá certo? Então, esse é um ponto que a gente precisa enfatizar, deixar muito claro. Hoje, quem santifica o domingo não está recebendo a marca. Tá certo? Ela vai receber a partir do momento em que você é obrigado a guardar o domingo e proibido de guardar o sábado. Aí, neste momento, a gente tem a marca da besta. Tá bom? Então, até então, a marca da besta está no futuro, ela não está no presente. E aí a gente vê, né, toda essa questão da autoridade de Roma. A gente tem um site chamado diadosenhor.com.br, quem tiver curiosidade pode depois acessar e ver ali mais informações a respeito dessa questão da mudança do sábado para o domingo. Mas o fato é que John Eck, que era um clérigo romano, uma vez ele contestou Martinho Lutero, né, porque ele falou, você fala tanto na sola escritura, mas você não tem nenhuma escritura para guardar o domingo, tá certo? Porque
A igreja mudou o sábado para o domingo por sua própria o quê? Autoridade. Então ali ele, né, pegou Martim Lutero pelo calcanhar, né, nessa questão aí da guarda do sábado e do domingo. Depois o cardeal Gibbons, ele disse, você pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse e não encontrará uma linha autorizando a santificação do domingo. As escrituras ordenam a observância religiosa do quê? Do sábado. A Igreja Católica, em virtude de sua divina missão, mudou o dia de sábado para o domingo. Tá certo? E por último, o domingo é uma instituição católica e sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Do princípio ao fim das escrituras não é possível encontrar uma única mensagem, uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último para o primeiro dia da semana. Então a gente tem essas próprias fontes que são católicas, inclusive o artigo que a gente escreveu lá é por que os protestantes santificam o domingo, tá bom? É uma pergunta que a gente faz, porque se a gente ficar com as 5 solas, a gente não encontra motivo para guardar o domingo ou para santificar o domingo, tá certo? Então aqui a gente percebe que essa autoridade que é dada à santificação do domingo pela Igreja Romana, pelo papado, é aquilo que mais para frente vai se configurar na marca da besta. Tá bom? Ainda não, mas no futuro será. E um ponto que é interessante hoje, a gente olha para o cenário à nossa volta, se você procurar no Google, tá? Daqui a pouco você procura Domingo Verde. E aí você vai ver uma série de artigos no qual não somente o Papa está envolvido, mas a comunidade científica, as autoridades, as lideranças americanas, todos eles estão envolvidos em prol deste Domingo Verde, que ele ganhou ainda mais realce por conta da pandemia, tá certo? Então precisamos de um dia para a Terra, um dia de descanso para a natureza, né? Essa pandemia é uma consequência porque nós não estamos respeitando a natureza como deveria. E agora em novembro a gente vai ter a COP26, tá certo? Que já havia sido adiada por conta da pandemia. E ali vai ter um encontro do Papa com as diversas lideranças mundiais. E com certeza a gente pode esperar boas notícias vindas dessa reunião, tá certo? Então, quando a gente olha e a gente pensa, né, puxa, será que isso pode acontecer? Será que realmente isso pode ocorrer? Quando a gente olha para o cenário que nós estamos vivendo, tudo está sendo preparado para isso, tá certo? Hoje foi interessante que eu estive numa reunião, num estudo bíblico, né? E eles questionaram, a marca da besta é o chip? Não, a marca da besta é a vacina, não sei o quê. Não, não é isso. Tá certo? A gente viu aqui claramente em Apocalipse 13 que a marca da besta é algo que vai impedir a adoração ao Deus verdadeiro. Tá certo? Ela vai impedir a adoração ao Deus verdadeiro. Chip, vacina, nada disso impede a adoração ao Deus verdadeiro. Tá certo? Mas um ponto curioso. O cenário que nós estamos vivendo está nos conduzindo, nos preparando para a futura marca da besta. Tá certo? Quando os governos começam a interferir na sua liberdade de escolha, de consciência, e determinam que você deve fazer algo, né? Você não tem mais a liberdade de escolher se você pode ou não, eles quase que te obrigam, né? E eles falam, olha, se você não fizer isso, você não vai poder mais trabalhar, você vai perder o seu emprego, você não vai poder mais entrar em shopping, você não vai poder mais entrar em mercado se você não fizer o que a gente está mandando. Eles já estão preparando as massas para o que está a vir por diante. Tá certo? E aí, quando as pessoas já estiverem acostumadas com isso, para se acostumar com o dia, vai ser muito fácil. Né? Porque nós, né, podemos dizer assim, de maneira geral, né, o mundo já guarda o domingo, tá certo? Já é o dia de descanso, já é o dia da família, já é o dia de você assistir o seu jogo na TV, descansar e não se preocupar com o trabalho. Então, quando a gente olha para o cenário que está sendo preparado, a gente está muito perto desses acontecimentos, meus queridos irmãos. Nós temos o capítulo 14 ainda, mas a gente vai deixar ele para a próxima semana para fazer ele junto com o capítulo 15 e 16. Tá bom? Tem muitas coisas interessantes a respeito do capítulo 14 que eu quero compartilhar com vocês, inclusive a questão da primeira mensagem angélica e como ela está relacionada com o selo de Deus, mas a gente vai acompanhar no próximo sábado, tá certo? Então, no próximo sábado, meus amigos, olha só, a gente vai ter 3 capítulos, tá certo? A gente vai ter o capítulo 14, 15 e 16. A gente vai tratar só a questão das 7 últimas pragas, né, que é o 15 e 16, mas aí a gente vai incluir também o capítulo 14 para a gente finalizar
esse estudo aqui do grande conflito que a gente realizou nesse sábado à tarde. E neste momento eu abro para vocês fazerem suas considerações, fazerem seus comentários, tirarem suas dúvidas. Fiquem à vontade. Eu estava... me chamou a atenção mesmo aquela questão, né, nos capítulos 12 e 13, a menção, né, do urso, né, do leopardo, que realmente, né, quem está por trás, né, de todos esses movimentos políticos, né, dessas nações que se opõem ao povo de Deus, né? Isso aí também realmente me chamou a atenção. E agora você falando aí sobre a Trindade, né, a Espúria, ficou muito claro, né, o dragão, né, que é a antiga serpente, a besta que surgiu das águas, né, e do mar, e a besta que surgiu da terra, formando assim a Trindade, né, em oposição ao Deus triuno, né, que nós cremos. Então isso ficou muito claro e realmente é muito assunto, né, para a gente tratar assim, sem acabar atropelando. Então foi muito bom a gente deixar o capítulo 14 para o próximo sábado, porque essa semana a gente assiste novamente, né, o estudo e organiza melhor aí, né, esses conhecimentos que a gente aprendeu. E eu fico pensando, né, quando você falou assim, né, a marca, né, e a grande questão é a adoração, né? Eu também volto lá para o livro de Daniel, né, onde Nabucodonosor erigiu, né, aquela imagem, né, e sai o decreto de morte, né? Quem não adorar a imagem vai ser lançado na fornalha, e então, os 3 hebreus, né, os amigos de Daniel ali permaneceram firmes, né? Nós não vamos adorar a imagem, né? Se Deus quiser nos salvar, Ele nos salvará. Nós não precisamos responder a Ti quanto a isso, né? Mas se Ele não quiser, fique sabendo que nós não nos prostraremos e não adoraremos a imagem que você criou, né? E é mais ou menos o que vai acontecer, né? A gente sabe que vai se repetir, a história vai se repetir nesse sentido, né? O homem em oposição a Deus, né? Querendo a adoração no lugar da adoração de Deus. E aí nós temos que fazer, né, nossos posicionamentos. Verdade. E esse ponto até a gente passou correndo, a gente não fez menção, né? Porque a imagem que é erigida a primeira besta, né? Ela faz uma menção a Daniel 3, né? Porque quando faz que a besta da terra, ela faz uma imagem, não é bem faz uma imagem. A melhor tradução seria erigiu uma imagem, levantou uma imagem, que faz a menção a Daniel capítulo 3, né? Que Nabucodonosor, ele levanta aquela imagem e pede a adoração, aquela imagem a custo da vida, né? Quem não adorar vai ser morto. A gente vê a experiência desses 3 hebreus. E o que a gente percebe é que, inclusive, esse capítulo 3 de Daniel, ele relata a experiência do povo de Deus justamente no cenário de Apocalipse 13. Porque ali, Nabucodonosor, ele é o quê? Ele é o rei de Babilônia, tá certo? Então ele é o representante do império, o império que dominava o mundo naquela circunstância. O que ele faz? No capítulo 3, ele reúne todos os governantes dele, né, em torno daquela imagem. Olha como a gente vai vendo, né? Apocalipse 13 se encaixando ali, né? Ele reúne todos os governantes em torno daquela imagem e todo mundo presta homenagem àquela imagem. Menos quem? Menos 3 amigos de Davi. Ou seja, né, aquele pequeno povo com o qual o dragão se ira. Exatamente. Com o dragão se ira, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Então, a experiência ali dos amigos de Daniel no capítulo 3 vai ser a experiência do povo de Deus agora aqui em Apocalipse 13. Fala aí, Felipe, tudo bem? Tudo bem. Foi como a Damares falou, né? Era a mesma coisa que eu ia falar. O que aconteceu no passado é como se fosse uma introdução do que vai acontecer, né? Sim. Com nós que somos cristãos, né? E a gente tem que estar preparado. Eu não fiz ainda o estudo de Daniel. Eu vou começar a fazer, pois eu fiquei muito curioso para fazer o estudo. A Damares até vou começar a fazer o estudo porque é interligado, né? O livro de Daniel com a profecia diferente de Daniel, no caso, a de Apocalipse, ela relata o que as profecias estão se cumprindo, que ainda vão se cumprir. Sim. Não terminam de se cumprir. Só que
o livro de Daniel ele já dá uma introdução para a gente, né? De tudo que já aconteceu e que vai ser a mesma. Então, como a Damares falou, no tempo do fim, se a gente tiver que morrer, entendeu? Se a gente tiver que morrer, mas jamais negar a Cristo, né? Jamais. Morrer, vamos morrer, entendeu? Mas nós temos que lutar até o fim. É isso aí, tem que ficar firme, né? Quem for levado cativo, né? Quem for levado cativo, irá para o cativeiro. Nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, né? Mas uma outra coisa que eu achei muito interessante nesse estudo é realmente a linguagem de João, né? Quando ele se refere ao inimigo, né? A Satanás. Então, dragão, né? Quando ele se refere ao dragão, você vê que ele está agindo com violência, né? Pela força, querendo, né? Impor a adoração, né? E espúria. E quando ele age quando ele como a serpente, então é um engano, inclusive a cauda, né? Dos gafanhotos, né? Que tinham cauda também como de escorpião, como de serpente, que você logo no começo citou, né? Os enganos, o sofisma de Satanás, né? As heresias que ele vai semeando, introduzindo, né? Misturando com o cristianismo, né? Com a verdade pura, e assim ele consegue também destruir, né, o povo de Deus. Exatamente. E é o remanescente, né? Então, o pequeno resto não é a maioria que vai permanecer fiel, e a gente tem que lutar para permanecer, para ser esse remanescente, né? É verdade. É o que Apocalipse 12 vai falar, né? Aqueles que vão vencer, né? Aqueles que vão serem os vencedores, vai ser pelo sangue do Cordeiro, e vai ser porque se mantiveram fiéis ao testemunho da palavra. Né? Ou seja, é a salvação através do sacrifício de Cristo, é unicamente Ele que nos concede essa salvação, e o apego à palavra de Deus, né? Como ela é dada até nós. Né? Não acreditar naquilo que a gente vê, não acreditar naquilo que está... não digo assim, não acreditar, né? Mas não aceitar aquilo que estão querendo impor para nós, mas permanecer fiéis enquanto aquilo que está escrito a palavra de Deus. Né? A gente não tem que criar conflito enquanto não se oporem à palavra de Deus. A partir do momento que começa a se opor àquilo que está escrito, aí a gente tem que tomar a nossa decisão e ficar firme nessa palavra do testemunho. Né? A gente não tem que ficar querendo... muitas vezes a gente vê, né, um movimento assim, querendo se rebelar, né? Não, a gente vai fazer contra, a gente tem que ser assim, tem que ir lá e tem que... Não, a gente tem que o quê? Permanecer fiel à palavra do testemunho. E aí a gente vai ver no capítulo 14 também, pregar o evangelho eterno. É isso que a gente precisa fazer. Né? Meus amigos, mais algum comentário vocês querem fazer? Fiquem à vontade, senão a gente vai encerrando com a nossa oração final. E só relembrando vocês que sábado que vem a gente vai ver aí o capítulo 14, que a gente não conseguiu ver hoje, tá certo? Que também faz parte desse grande conflito, porque enquanto Satanás, né, e junto com seus aliados ali, ele procura destruir o povo de Deus tem uma missão muito importante a ser feita ainda, né? Enquanto a marca da besta vai ser introduzida, o povo de Deus tem uma mensagem a pregar para toda tribo, língua e nação, tá certo? A gente vai ver que essa mensagem é aquela que a gente viu lá em Apocalipse 11, tá certo? Quando o João comeu o livrinho, né? Na sua boca foi doce, mas depois no seu estômago ficou amarga. Ali é a experiência daqueles que vão pregar essa mensagem aqui agora no capítulo 14, tá bom? Inclusive eu pelo meu último estudo que eu estou fazendo, né? Muita noite foi esse capítulo aí que foi o tema. Né? Olha que legal. Sudeste. E uma coisa que eu não sabia, que a Igreja Adventista ela surgiu através de uma profecia que estava na Bíblia. Né? Sim. Justamente essa do capítulo 10. Eu não sabia, eu fui saber disso ontem. Inclusive, esse mesmo tema foi o tema da pastor hoje na igreja. Que bacana, né? Tá tudo interligado, né? Eu estava falando para minha irmã que... Ontem eu assisti 2 vezes, de tão interessante que foi, eu assisti 2 vezes a videoaula. Amém, que bênção. Pode acompanhar aí os demais também, o de Daniel também é muito bacana para a gente ter esse pano de fundo. E vamos participar juntos aí, porque é importante, né? Você até comentou isso aí, bastante legal, viu, Felipe? Eu vi assim, os vídeos eles estão tendo umas visualizações bacanas no YouTube.
que eu vejo que assim que é fora da gente que já, né, a gente faz aqui ao vivo, mas depois a gente assiste. E aí eu reforço para vocês, né? Compartilhem esses vídeos com as pessoas que têm interesse, né? Dê um like lá no vídeo depois que vocês assistirem, para que outras pessoas também possam conhecer esse material que está sendo produzido, porque a gente tem visto que as pessoas têm se interessado muito por esse tema no tempo que a gente está vivendo, tá bom? Então, conta aí com o apoio de vocês também. E eu gostaria de pedir para minha irmã fazer a oração final para a gente aqui, para a gente se despedir. Oremos. Nosso Pai, nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo estudo desta tarde. Te agradecemos, Senhor, pela inspiração do teu Santo Espírito, ao João escrever, ao relatar a revelação de Jesus Cristo no livro de Apocalipse. Te agradecemos por essa mesma inspiração para abrir as nossas mentes para o estudo deste livro, tão importante e tão atual nos dias que estamos vivendo. Que possamos, Senhor, tomar tempo para estudar, para ler, para entender e também para compartilhar essas mensagens. E que possamos abreviar assim o teu retorno. Amém, Jesus. Venha nos abençoar, nos dar uma boa semana, abençoe os nossos amigos que participaram e que ainda assistirão esse estudo, ilumina-os e, Senhor, faz-nos vencedores. Queremos receber todas as promessas ali contidas para 7 igrejas, queremos ser essas pessoas, esses vencedores. Por isso, capacita-nos e, Senhor, perdoa os nossos pecados. Salva-nos para o teu reino. É o que nós te pedimos, no doce nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês, tá bom? Então, próximo sábado, a gente vai recapitular aqui o capítulo 14, que a gente acabou não vendo, tá certo? E aí a gente avança para o capítulo 15 e 16. Então, durante essa semana, estude o capítulo 15 e 16, anote ali as dúvidas, anote os pontos interessantes que você descobrir nessa leitura e traga para compartilhar com a gente aqui no sábado à tarde, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, uma boa semana a todos. Nossa.